Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui para dar continuidade nos capítulos 11 e 12 do Evangelho segundo São Lucas. Peçamos então ao Espírito Santo para que nós possamos mergulhar o nosso coração na palavra de Deus no dia de hoje, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa nos preencher, para que o Senhor possa nos formar, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer com que essa palavra se torne viva em nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas 11. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, ele começa falando da oração do Pai Nosso, né? Os discípulos de Jesus pedem que Jesus então os ensine a rezar. Assim como os discípulos de João Batista aprenderam a rezar com ele, né, com João Batista, eles disseram, ensina-nos também, Senhor. E Jesus então diz, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário para o nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Então a gente vê aqui que é uma fórmula reduzida, né, do Pai Nosso que Lucas coloca aqui como mesmo um roteiro de vida, né? Como uma fórmula daquilo que nós precisamos orar e aquilo que nós precisamos viver, né? Aquilo que precisa estar entranhado em nós, né? Porque a oração do Pai Nosso não é uma repetição vazia como qualquer outra oração, nenhuma oração pode ser uma repetição vazia, sem sentido na minha vida, mas eu preciso fazer com que aquilo tenha sentido. Então, quando eu abro o meu coração para pedir essas coisas, para falar essas coisas com Deus, aquilo precisa estar jorrando mesmo da minha alma, né? Então, aqui tem aquilo que é necessário para que nós possamos orar. E aqui, né, o Evangelho segundo São Lucas traz nessa fórmula reduzida então. E Jesus vem, em seguida ele conta aqui uma parábola, né? Ele diz, se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães, eu vos digo, no caso de não se levantar para dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós vos dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então Jesus vem falar dessa insistência da oração, da persistência na oração. Nós precisamos ser persistentes, nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos bater e pedir, né? É necessário a gente entrar nessa dinâmica da oração. Não nos cansarmos, a gente pede ali de qualquer jeito, reza um pouquinho, tá bom. Não, vamos ter essa oração insistente, né? Vamos ter essa oração persistente, porque o Senhor diz, pedi e recebereis, então eu tenho que pedir e pedir com confiança até que eu receba, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele diz então, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai não nos dará o Espírito Santo. Então aqui, Lucas também vem trazer aqui, né, através
da boca de Jesus aí o que é mais importante para todos nós. Nós precisamos pedir muitas coisas para Deus, nós queremos pedir muitas coisas para Deus, mas o essencial também de se pedir é o Espírito Santo. Porque aqui diz então que quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então o Pai está pronto para nos dar o Espírito Santo, o Pai deseja nos dar o Espírito Santo. E nós precisamos nos perguntar, eu tenho pedido o Espírito Santo? Tenho clamado ao Espírito Santo com insistência, com persistência eu tenho clamado ao Espírito Santo? Se nós não temos feito isso, que nós clamemos, vem Espírito Santo, que ao longo do nosso dia nós peçamos ao Pai, dá-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos será dado, né? Porque o Senhor deseja derramar sobre nós o Espírito Santo. Aqui, a partir do versículo 14, né, Jesus vem falar que Jesus ele expulsa um demônio mudo, né? E aí os fariseus ali, eles começam a dizer que Jesus expulsa os demônios por Beelzebul, né? E Jesus diz no versículo 20, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente, ele fala assim, ora, se é por Beelzebul, versículo 19, que eu expulso os demônios, por quem é que expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, né? Então, era um absurdo eles dizerem que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul, né? E Jesus vem dizer, como é que um reino pode estar dividido entre ele mesmo, né? No versículo 24, Jesus vem nos dar um ensinamento, né, sobre essa realidade também. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entram e estabelecem-se aí. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira, né? Olha que sério que é isso, né? Jesus diz que quando um espírito imundo sai do homem e ele anda vagar, depois ele volta. Se ele encontra ali a casa aberta para ele, né, e ainda limpa, varrida, ele vem e traz mais 7 espíritos piores do que aquele. E o estado da pessoa se torna pior do que o anterior. Jesus no versículo 28 diz, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam, que nós possamos, nós que temos tido essa graça de estudarmos a palavra de Deus, de lermos a Bíblia todo dia, que o Senhor nos dê a graça de observar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, que o Senhor nos dê essa graça. Vamos lá no versículo 33. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto, ou debaixo da amassadeira, mas sobre o candeeiro, para iluminar os que entram. E aí Jesus começa aqui um discurso bem sério, que nós devemos observar. Vamos prestar atenção nos ensinamentos que Jesus começa a dar aqui a partir do versículo 33. Ele diz no 34, o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Então Jesus vem falar aqui que o olho é a lâmpada do corpo. E se o nosso olho está iluminado, todo o nosso corpo está na luz, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos, né? Nós temos que tomar cuidado no que é que nós temos pousado o nosso olhar, no que é que nós temos pousado nossos olhos, para que verdadeiramente os nossos olhos eles estejam pousados naquilo que é eterno, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é justo, para que o nosso corpo inteiro seja iluminado, né? Que nós possamos cuidar então, para que nós estejamos na luz e não nas trevas. Versículo 39, disse-lhe o Senhor dizendo ao fariseu, vós fariseus, limpais o prato, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior também não fez o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas
as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que vós não podeis levar, que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo vosso tocais o fardo. Então Jesus, ele era duro com os fariseus, com os doutores da lei, com os escribas que viviam de aparências. E nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não estar vivendo de aparências, né? Para a gente não estar vivendo de aparência, aquilo que é exterior, né? Aquilo que é só do lado de fora. E do lado de dentro está cheio de impurezas, está cheio de pecado, está cheio de maldade, está cheio de pensamentos que não convêm e que não são lícitos, que não são justos. Não adianta a gente ter uma aparência, né? Ser tudo do lado de fora e o lado de dentro ser, Jesus, ele usa um termo forte, sepulcros, sobre os quais os homens passam e nem sabem que estão passando sobre um sepulcro, né? Ver algo como se estivesse morto no seu interior, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor a graça de que o nosso interior, ele faça jorrar aquilo que é autêntico na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa vida, e que o nosso exterior revele nada mais, nada menos do que o nosso interior, né? E não somente uma aparência. Capítulo 12. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos, agora Jesus vai dizer aos discípulos, presta atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que era o que Jesus combatia. A hipocrisia dos fariseus, gente, a hipocrisia é uma coisa terrível. Se tem uma coisa que Jesus, ele condenou, mais até do que outros pecados, que a gente considera muito grave, muito sério, mas Jesus condenou mais do que tudo isso a hipocrisia. Jesus não suporta a hipocrisia, Jesus não suporta a hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de tirar de nós toda hipocrisia, toda máscara, né? Aquilo que Jesus falava aqui, que nós não sejamos esses sepulcros, bonitinhos por fora e podres por dentro, né? Então que o Senhor nos dê essa graça de tirarmos de nós o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque nada há oculto, não há nada de oculto que não venha a descobrir-se, nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Gente, nós não podemos ter uma vida oculta. Nós precisamos saber que tudo aquilo que é feito ocultamente um dia vai ser revelado. Tudo aquilo que é feito escondido um dia vai se tornar manifesto. Que a única coisa que nós façamos no oculto e no escondido seja a nossa oração pessoal e a nossa busca de Deus no nosso quarto fechado, quando nós temos então a nossa intimidade com o Senhor. Que só isso se torne oculto na nossa vida, porque um dia vai ser manifesto nas obras, vai ser manifesto nas palavras, vai ser manifesto naquilo que a gente revela ao mundo. Mas aquilo que a gente faz de errado no escondido, não tenha dúvida, um dia isso vai se tornar manifesto. E isso, se nós fizermos aquilo que é mal, e quando se tornar manifesto, que nós tenhamos a consciência que nós nos envergonharemos diante dos homens, que nada que nós façamos seja vergonhoso, que o Senhor nos dê a graça de vivermos uma vida limpa, que todo o nosso corpo, tomando aqui o versículo que nós tomamos agora há pouco, que todo o nosso corpo esteja em luz e não nas trevas. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno.
Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Então, às vezes, a gente tem muito medo da morte física, né? E aqui, a gente sabe que esse evangelho de São Lucas, ele foi escrito dentro de um contexto onde os cristãos estavam morrendo. Os cristãos estavam dando a vida. Então, esse evangelho ele foi escrito dentro de um contexto em que os cristãos estavam sendo mortos, né? Martirizados. Então, nós precisamos pensar assim, eles, e o que o evangelho está trazendo para eles? Olha, não tenham medo daqueles que matam o corpo. A gente tem que ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, né? Nós estamos no meio aí de uma pandemia, nós temos pensado muito no tema da morte, né? Na questão da morte. Infelizmente, realmente muitos morreram. Mas o mais importante de tudo isso é pensar que através da morte, a morte pode se tornar somente uma passagem para a vida eterna. Né? E se a morte é uma passagem para a vida eterna, bendito seja Deus. Nós podemos ainda fazer essa oração com São Francisco de Assis. Bendito seja Deus pela irmã, a morte. É ela que então nos abre a porta para a eternidade. Mas se a morte ela vem acompanhada do inferno, essa morte sim é uma tristeza, né? Essa morte sim é desesperadora. Por quê? Porque se a morte ela for capaz de nos levar eternamente para a presença de Deus, bendito, louvado e adorado seja Deus. Nós não podemos ter medo dessa morte. Mas aquele que pode nos lançar no inferno, isso sim a gente deve ter medo. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, viver bem para morrer bem. Eu vos mostrarei, Jesus diz, a quem devei temer. Temei antes aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Versículo 7, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós que numerosos pardais. Então a gente às vezes fica com muito medo. Mas Jesus diz assim, olha, até os cabelos da vossa cabeça eles estão contados. Não tenham medo, não tenham medo. Quando Jesus diz não tenham medo, às vezes está no meio de uma pandemia, a gente pensa logo numa imprudência. Não é isso, né? Mas nós não precisamos viver nesse mundo com medo de tudo. Nós precisamos confiar em Deus, né? Às vezes a gente tem medo, a gente vai ver isso aqui na palavra, né? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que vai ser o dia de amanhã? Se Deus cuida dos pardais, não vai cuidar de mim e de você? Nós valemos muito mais, né? Do que os pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá o perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. Eles que eram levados aos tribunais, e aqui o Evangelho vai nos dizer, não tenham medo, o Espírito Santo vai inspirar o que vocês devem dizer. Muitas vezes a gente fica com muito medo do final dos tempos, né? Nós não devemos ter medo do final dos tempos. No final dos tempos, tudo está caminhando para Deus e para a vontade de Deus, para a restauração de todas as coisas. Não essa visão que muitas vezes se tem por aí, né? Essa visão de filme de Hollywood, né? Com a destruição de tudo. Não, né? Nós precisamos ter confiança em Deus. No versículo 13, a partir do versículo 13, vem a parábola do homem rico. Jesus diz assim no versículo 15, guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele tenha abundância, não depende de suas riquezas. E aí ele vem falar daquele homem rico que fez ali uma grande colheita e falou assim, o que eu vou fazer? Vou derrubar os celeiros, construir maiores e vou viver aqui, né? Bem agora, tranquilão. E aí Deus fala com ele, olha, hoje mesmo serão pedidas contas a vocês, né? Hoje mesmo você vai morrer, e aí? Não adianta nada, né? Ficar juntando riquezas, né? Não adianta nada. Aí no versículo 21 ele termina dizendo, assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Não adianta juntar tesouros nesse mundo, ser pobre de maré de si, né, para Deus e para as coisas de Deus. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo,
Não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo vale mais do que as vestes. E aí ele diz, né, para considerar que os corvos que não semeiam, não ceifam, mas o Pai o sustenta, que a gente não deve se preocupar com o que vestir, né? Vamos olhar aí as flores, né? A beleza da natureza, Deus veste toda a natureza com grande beleza, não vai vestir a gente, né? É interessante, ele diz aqui, nós preocupamos demais, né? Nós somos inquietos, versículo 29, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, porque os homens do mundo é que preocupam com essas coisas, mas o vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão dadas por acréscimo. Então, o Senhor diz, o que é mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente deve trabalhar, a gente deve seguir a nossa vida, mas isso não deve ser o foco da nossa vida, né? Enriquecer e bens materiais e aquela coisa toda. Não, não se preocupe, não se preocupe, Deus cuida de vós, né? A palavra de Deus diz, eu tenho cuidado, o Senhor cuida de nós. E continua, não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se rasgam, um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça o destrói. Pois onde estiver o tesouro, ali também estará o seu coração. E ele continua no versículo 35, estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes aos homens que esperam seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se e dar-lhes a mesa e o servirá. Olha só, então aqui está falando da vigilância, né? Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando ele vier. Então nós precisamos ter essa vigilância, nós precisamos estar vigiando, para que quando o Senhor vier, ele nos encontre assim, esperando o Senhor voltar, com essa feliz expectativa, né? E então ele vem falar aqui, tudo aqui está falando do final dos tempos, versículo 40, estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Então a gente pensa assim, quando é que Jesus virá? Estejamos vigilantes, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo, o dia em que o Senhor virá. Então é preciso estar sempre vigilante, assim como na igreja nascente, eles estavam sempre esperando o Senhor voltar, eles estavam sempre vigilantes, quanto mais agora nos nossos tempos, não devemos nós estarmos em vigilância, porque o Senhor virá e Ele não tardará. O Senhor virá, porque Ele deseja nos dar o reino, né? Como diz aqui a palavra de Deus, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino de Deus. E nós desejamos então viver com Ele por toda a eternidade, que o Senhor nos conduza e nos ajude. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração neste dia e nós te pedimos essa graça, Senhor, a graça de estarmos vigilantes. Nós queremos, Senhor, todos os momentos, todos os dias da nossa vida, estarmos de pé diante do Senhor, esperando o Senhor voltar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, esse é o nosso clamor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.